Olá, mulherada linda do meu Brasil varonil. Não, mudou. Olá, Lady Boomers, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo dessa semana, eu vou estar falando sobre o pilar das Lady Boomers, sobre saúde espiritual. E eu vou contar aqui o meu caminho de crescimento espiritual e como que foi essa minha decisão de viver o meu batismo católico. Eu acho que a gente que está muito distante de Deus, apesar de eu sempre acreditar em Deus, sempre que a coisa apertava, eu rezava, fazia as minhas orações, eu vinha numa busca para ter uma fé mais firme, ter uma vida espiritual mais constante. E acho que eu fiquei uns 10 anos nessa busca. Acho não, fiquei quase 10 anos. Essa minha busca pelo espiritual começou justamente na minha menopausa, sabe? É engraçado porque você vai tendo mudanças de comportamento, mudanças de prioridade, vão surgindo questionamentos. Eu falo que a menopausa é um rito de passagem na vida de uma mulher e em todas as áreas da vida. E nessa área da espiritual mexeu muito comigo. E eu comecei a procurar, procurar alguma religião que realmente me atendesse. Nesses 10 anos, apesar de eu ser batizada na Igreja Católica, nesses 10 anos eu procurei muitas outras igrejas, muitas outras religiões, porque eu confesso que eu tinha um preconceito contra a Igreja Católica por desconhecimento da doutrina, por falta de catequese, por falta de evangelização e porque a mídia bate muito contra a Igreja Católica e a gente acaba acreditando nessas mentiras pregadas pela mídia, né? Então eu busquei a minha fé no budismo. Teve uma época que eu frequentei budismo, cabala, kardecista, né? Espiritismo, que mais evangélica. Eu frequentei bastante tempo uma igreja evangélica, congregação cristã, mas mas aquilo era assim meio fogo de palha, sabe? Eu frequentava uns meses, ia porque eu sou teimosa, mas a coisa não pegava, a coisa não era do coração. E foi durante a pandemia que eu passei a pandemia aqui no Brasil, né? E ficamos lá no sítio com a minha mãe, e a minha mãe todo dia assistia a missa na televisão, todos os dias. E eu ali presa junto com ela dentro de casa, eu ouvia a missa, comecei a ouvir a missa todos os dias. E eu sei todos os ritos da missa, eu conheço. E eu comecei a me questionar por que eu tinha tanta resistência ao catolicismo, que é a minha religião de nascença, vamos dizer assim, uma religião básica, né? E aí essas coisas que eu brinco, que o algoritmo aqui das redes sociais leem os nossos pensamentos, começou a aparecer no meu Instagram a palavra do dia com o Frei Gilson. Aquele moço, na época ele tinha 33 anos, o Frei Gilson, para quem não sabe, ele é um padre, tá? Religioso, né? Porque para você ser padre, você pode ter uma vida religiosa ou não. No caso do Frei Gilson, ele é um frei carmelita e ele, além de frei, ele é padre. E todo dia ele fala a palavra do dia, ele lê o evangelho do dia e explica. E eu tinha uma dificuldade de entender a Bíblia. Olha, para ser bem sincera com vocês, antes do Frei Gilson, eu fiz um curso, ainda quando eu estava presa na pandemia, eu fiz um curso com o Paulo Vieira, e ele falava muito de Deus. Ele é um coach famoso aí, e ele falava muito de Deus. E eu comecei a ver aquilo, falei, nossa, que interessante esse cara falando tanto de... Ele é evangélico, tá? E nesse curso que eu comprei, ele convidou várias outras pessoas, outros coaches para falar. Tava todo mundo preso, acho que eles fizeram um acordo e venderam esse curso aí. E veio aquele Wendell, não sei das quantas, que também é um coach famoso aí, também falando muito de Deus. E o Paulo Vieira falou que todo dia ele lia o Provérbios.
E eu comecei a ler o Provérbios. Aí o outro falou de Salmos. Eu comecei a ver, assistir no YouTube Salmos com alguns pastores. Comecei a ouvir, tá? O cara lia os Salmos. Só sei que eu li os Salmos inteiro com um pastor adventista na época. Todo dia, são 150 Salmos. Tá? Todo dia tem um pastor que ele lia o Salmo, explicava. E aí que começou a aparecer o Frei Gilson para mim, nesse meio de campo aí. Tá? Esse curso que eu fiz com o Paulo Vieira foi em agosto de 2020. Então eu sei bem quando eu comecei a ir para a Igreja Católica, porque logo em seguida que eu estava assistindo os Salmos com esse pastor adventista, o Frei Gilson apareceu para mim. E uma coisa que me tocou muito no Frei Gilson foi a humildade dele, né? Por ele ser um religioso carmelita, ele fez voto de pobreza, e eu acho que os freis vivem o que eles pregam, tá? E aquilo começou a mexer comigo, sabe? Eu falei, nossa, olha que coisa linda, assim. E ele falava tão bem, explicava tão bem o evangelho. E quando você começa todo dia a ouvir, são 7 minutos, tá? A maioria dos padres e pastores que leem o evangelho, a palavra do dia, logo cedo eles já publicam, são de 7 a 10 minutos. Então, você começa a ser evangelizada nesse processo. Você começa a entender a história do Velho Testamento, um dia Gênesis, um dia é um evangelho, porque às vezes eles leem o evangelho do Novo Testamento, às vezes eles leem a primeira leitura, a segunda leitura, que daí vai para o Velho Testamento. E você começa a ter um entendimento, é um tipo de evangelização. Nesse meio de tempo aí começou a aparecer o Padre Paulo Ricardo para mim também. Aí eu comecei a assistir 7 minutos do Frei Gilson, 5 minutos do Paulo Ricardo, e aquilo começou a fazer sentido para mim. Mas para vocês verem como esse caminho de crescimento espiritual leva tempo, eu fiquei nos 7 minutos todos os dias, de agosto de 2020 até fevereiro de 2021. E achando que eu estava salvando a lavoura, porque imagina, uma pessoa que não tinha o hábito de rezar diariamente, não tinha o hábito, muito menos de ler a Bíblia diariamente. Todos os dias eu peguei um hábito, todo dia eu acordo, abro minha Bíblia, leio a palavra do dia e ouço a explicação. Já era um grande avanço, você concorda? Para quem não fazia nada. Aí chegou em fevereiro, o Frei Gilson anunciou o Rosário da Madrugada. Começava da Quaresma, né? Começava na quarta-feira de cinzas e terminava no domingo de Páscoa. São 40 dias você rezando um rosário às 4 da manhã. O que é um rosário, gente? São 4 terços. Cada terço são 50 Ave-Marias e 5 Pai Nossos. Então, para você rezar um rosário, você medita toda a paixão de Cristo, desde o nascimento, desde o anúncio de Maria, quando o anjo Gabriel anuncia que ela vai ficar grávida de Jesus, até a ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso que está por trás de rezar um rosário. Hoje, eu tenho esse entendimento, mas quando eu fiz esse primeiro rosário, eu só ficava ali na repetição das Ave Marias, do Pai Nosso, e para você rezar um rosário são 2 horas de manhã. Então, começa às 4, termina às 6. E eu topei esse desafio, essa penitência, né? Porque você acordar às 4 da manhã, porque eu estava precisando de uma graça de Deus e eu fiz esse propósito. E na Quaresma de 2021, eu fiz esse propósito de rezar os 40 dias do Rosário da Madrugada. E eu rezava todo dia, imagina, eu botava despertador, e rezava lá as 2 horas com o meu rosário, tal, com o meu terço. Eu sabia rezar um terço, tá? Eu sabia quais eram os 4 mistérios, que é o mistério gozoso, quando tem toda a anunciação e nascimento de Jesus Cristo, mistérios luminosos, que conta a vida adulta de Jesus, os primeiros milagres, mistério doloroso, que conta realmente a morte de Jesus, né? Quando ele foi preso, e depois os mistérios gloriosos. Primeiro é gozoso, os últimos são gloriosos, que é quando a ressurreição de Jesus Cristo.